Olá, sejam bem-vindos à TV do Parlamento Municipal. Está no ar o Jornal da Câmara. Comissão de Finanças debate proposta de parceria público-privada para gestão de resíduos na capital. Aprovada a contratação temporária de profissionais de enfermagem para o Hospital de Pronto-Socorro. E ainda, vereadoras suplentes assumem vagas no Legislativo em alusão ao Dia Internacional da Mulher. Estas e outras informações você confere a partir de agora, aqui no Jornal da Câmara. A Comissão de Economia e Finanças tratou nesta terça-feira sobre proposta da Prefeitura de firmar uma parceria público-privada para a gestão dos resíduos sólidos produzidos na cidade. Conforme a gestão municipal, a PPP vai adequar, ampliar e melhorar a reciclagem e destinação destes materiais. Pela proposta, a empresa vencedora firmará um contrato de 35 anos e deverá, entre outras ações, reformar unidades de triagem, construir novas unidades de destino certo e 2 unidades de tratamento e valorização de resíduos, uma na Zona Norte e outra na Lomba do Pinheiro. O objetivo é elevar para cerca de 60% o reaproveitamento de materiais, que atualmente gira em torno de 4,3%. Uma das principais críticas dos presentes na reunião aberta pelo vereador Giovanni Bill do Podemos, presidente da CEFOR, é o longo prazo do contrato. A Prefeitura justifica que os 35 anos são necessários para a concessionária recuperar os investimentos iniciais. O prazo da PPP, ele, como eu comentei ali durante a audiência, ele é justificado, né? É o objetivo da PPP, esse prazo, né? E ele vai de encontro a cumprir todas as metas que a PPP se propõe, né? Então o prazo ele foi calculado nesses 35 anos para as metas e, enfim, para o serviço para a população ser efetivo. Vice-presidente da comissão e proponente da pauta, o vereador Giovanni Colau, do PCdoB, chamou atenção para a não inclusão dos catadores informais na proposta apresentada. A questão para mim principal é que a audiência de hoje demonstra que o que a Prefeitura vai fazer com a PPP é construir um monopólio de toda a gestão de resíduos na cidade, ou seja, desde a coleta na cidade até o tratamento, o transporte, e ao criar esse monopólio, a Prefeitura está excluindo os mais de 7 mil catadores e catadoras autônomas que Porto Alegre tem. E é importante a gente comparar. Enquanto existem 7 mil catadores e catadoras na cidade que não são remunerados pela Prefeitura, o DMLU tem apenas 360 trabalhadores. E isso demonstra a importância que esses catadores e catadoras têm para a cidade, que não podem ser excluídos, são pessoas de baixa renda, invulnerabilidade, pessoas empobrecidas na nossa cidade que precisam ser tratadas com respeito e com dignidade. A PPP já passou pelo prazo de consulta pública, no qual a Prefeitura diz ter recebido quase 900 contribuições e segue para a fase de audiências. A advogada da Unicatadores, entidade que representa os trabalhadores informais da reciclagem, também criticou a forma como a proposta está sendo conduzida. A iniciativa para essa PPP veio de uma empresa. Então, esse desenho dessa PPP, ela não respeita o que a política nacional estabelece como fundamental, que é o resíduo como gerador de trabalho e renda para os catadores, que são uma categoria profissional. Então, em Porto Alegre, depois que os catadores desde 2002 são uma categoria profissional reconhecida, estão na classificação brasileira de ocupação, em 2025 eles não são sequer considerados por um projeto que pretende gerir os resíduos pelos próximos 35 anos. Então, já tem um vício de origem, que é não ter participação popular, certo? O que foi posto à consulta por meio de um formulário Google Forms, com um prazo exíguo no prazo de fim de ano. Como encaminhamento, o vice-presidente da CEFOR propôs, entre outras medidas, a criação de uma comissão especial no Legislativo para acompanhar o andamento da proposta de PPP. Nós queremos que esse debate que nós fizemos hoje aqui na Câmara possa ser feito nas comunidades, em cada região do orçamento participativo de Porto Alegre. Além disso, hoje a nossa comissão aqui vai propor que haja uma comissão especial da Casa para tratar da gestão de resíduos e desde já uma posição unitária da comissão em defesa da inclusão e incorporação dos catadores e catadoras. Vereadores da Comissão de Habitação foram até o bairro Guarujá, na zona sul da capital, na noite desta terça-feira. Os parlamentares ouviram os moradores na busca de soluções para enfrentar os alagamentos na região.
Nem precisa ser uma chuva muito intensa para o problema aparecer, comenta esta moradora. Maria Cristina Abud mostrou fotos e leu relatos da comunidade sobre os transtornos causados pelos alagamentos. Desde tu não conseguir circular na rua, né, até a inundação da tua própria casa. Foi passado o vídeo de um caiaque carregando pessoas, né? Porque não tem como tu transitar na rua. No que baixa a água, é um lodo fétido que tu tem certeza que isso é detrito de esgoto cloacal. Segundo os moradores, os alagamentos ocorrem aqui no bairro Guarujá desde 2012 e estão cada vez mais frequentes. Ainda conforme aqui a comunidade, nenhuma providência foi tomada pelo poder público para resolver o problema. De acordo com o DEMAI, estão sendo realizados estudos de micro e macro drenagem para a região. Soluções mais pontuais devem ser implementadas em curto e médio prazos. Para os problemas mais complexos, o tempo de espera será maior. Estudo realizado pela empresa Rama só deve ser concluído em janeiro de 2026. Um dos proponentes da reunião, o vereador Jonas Reis, do PT, sugere que o problema seja levado à Secretaria-Geral de Governo, na tentativa de buscar garantias para a solução das demandas da comunidade. E agora a gente precisa que o prefeito diga que vai colocar dinheiro no Guarujá, porque afinal de contas os imóveis estão sendo depreciados hoje em torno de 30%, sem contar os móveis todos que os moradores perdem todo ano. Então é um caso diferente da enchente do ano passado, porque aqui é toda a chuva empoça água na zona baixa do Guarujá. O outro proponente do encontro, o vereador Coronel Ustra, do PL, salientou a união de esforços para ajudar os moradores do bairro Guarujá, na zona sul da capital. Nós resolvemos marcar essa reunião aqui, ouvir os moradores, para que nós façamos um documento, né? Eu faço minha culpa aqui também, né? Porque nós somos integrantes do governo, porque a vice-prefeita é nossa, para que nós possamos demandar a prefeitura e dar o retorno que os moradores aqui precisam. Obviamente, nós não vamos resolver todos os problemas, mas nós precisamos dar esse passo pela Câmara de Vereadores. A presidente da comissão, vereadora Karen Santos, do PSOL, lamentou o não comparecimento da Secretaria de Mobilidade Urbana, já que também há problemas no transporte público na região, segundo a comunidade. Sobre os alagamentos, a parlamentar ainda propõe emendas ao orçamento pela comissão, na tentativa de garantir recursos para as obras de drenagem na capital, de acordo com um estudo que está em andamento pela empresa Rama. Esse é um contrato de 5 milhões, ou seja, houve um investimento de recurso público para a confecção desse estudo. Infelizmente, o estudo ele fica pronto em janeiro de 2026. A gente debate o orçamento ali na Câmara em dezembro. Isso foi uma questão que a gente pontuou aqui. Vamos tentar fazer com que se acelere esse estudo para a gente conseguir ter uma previsão de quantos vão ser os custos em relação a isso e como a gente debate os 11 bilhões, que é aquilo que está previsto para o orçamento, né, 2025, bem provavelmente vai ser o que vai estar previsto para 2026. Ainda foi divulgado na reunião realizada no CTG Roda de Chimarrão, que está marcada para a próxima semana, um encontro entre a comunidade e a Secretaria de Mobilidade Urbana para debater a situação do transporte. A Comissão de Educação tratou nesta terça-feira sobre a gestão nas instituições municipais de ensino. O titular da pasta na capital participou do encontro e afirmou que deverá encaminhar em breve projeto de lei ao Legislativo que define regras para a eleição de diretores de escolas. Leonardo Pascoal disse que a intenção do governo é fazer um alinhamento programático com os diretores de escola. A ideia do projeto de lei é avaliar a competência dos gestores para assumir o cargo. Esse projeto vai prever uma série de etapas para que haja essa habilitação e todos aqueles que passarem por esses processos, que inclui prova teórico-objetiva, mas que inclui também avaliações das competências desses servidores e também curso de qualificação, eles ao final compõem um banco então para que possam ser utilizados enquanto gestores escolares nas funções de diretor e vice das nossas 100 escolas municipais. A Procuradoria-Geral do município entrou na Justiça com uma ação direta de inconstitucionalidade para barrar a legislação municipal que estabelecia eleições diretas para a escolha dos gestores. Conforme a PGM, a exigência do pleito viola a prerrogativa constitucional do prefeito de nomeá-los livremente.
Para o desembargador Ney Widman Neto, a escolha de gestores escolares por meio de eleição pode resultar na nomeação de profissionais sem experiência administrativa adequada, o que, segundo ele, pode comprometer o desempenho das instituições de ensino. Conforme a diretoria da Associação dos Trabalhadores em Educação do município, a decisão precisa ser da comunidade escolar, que conhece a competência dos diretores. O diretor ele está ali para fazer a ponte entre a mantenedora e a comunidade escolar, né? E ele conhece os desejos, mas ele quando passa por um processo eleitoral, ele tem o aval daquela comunidade, ele tem o respeito daquela comunidade, né? Claro que a gente tem várias escolas onde os colegas são indicados por falta de chapa, mas a gente precisa fazer o contrário, a gente precisa construir nesses locais, incentivar que os colegas passem por um processo eleitoral, porque isso é que a gente acredita, né? Isso faz parte da aprendizagem. Segundo a proponente da reunião da SESC, a vereadora Juliana de Souza, o governo municipal age com autoritarismo nas escolas municipais. Esse não é um projeto dessa gestão que visa melhorar as escolas, melhorar as gestões, melhorar os índices da educação. Esse é um projeto que visa ideologizar, partidarizar as nossas escolas, vinculando elas à visão ideológica e programática do governo Mello. O presidente da Comissão de Educação solicitou que o projeto de lei com os regramentos para a direção escolar passe antes pela SESC para análise dos parlamentares. A proposta deve chegar ao Legislativo nas próximas semanas. Foi muito intenso o debate, né? Mas nós conseguimos ter encaminhamentos positivos. Eu acho que o governo explicou seus motivos, a oposição também cobrou alguns questionamentos que também são importantes, mas o consenso que se chegou ao final é que o secretário, quando o executivo protocolar o projeto que vai agora tratar sobre os diretores e a forma de escolha dos diretores, então a gente promove um debate, um amplo debate aqui na Comissão de Educação. Na Comissão de Saúde, o tema desta semana foi a situação do Instituto de Cardiologia. A instituição enfrenta dificuldades financeiras. Uma comissão especial deverá ser formada para se reunir com o Ministério da Saúde para tratar sobre os valores da tabela do SUS. A Cosman também deverá visitar o Instituto. A proponente do encontro foi a vice-presidente da Cosman, a vereadora Cláudia Araújo, do PSD. A parlamentar explicou que a demanda chegou para ela pela diretoria do Hospital de Cardiologia, que buscava emendas impositivas devido às graves dificuldades financeiras enfrentadas pela instituição. O vice-presidente do Instituto de Cardiologia, Gustavo Glotz de Lima, fez uma apresentação da instituição. Fundada em 1969, possui 1.236 funcionários, entre os quais 199 são médicos. A unidade também conta com 298 leitos. Em 2024, conforme os dados divulgados na reunião, foram realizadas 8.900 internações, 13.000 atendimentos de emergências e 15.000 hemodinâmicas e cirurgias. Leandro Gomes, superintendente do Cardiologia, destacou que no ano de 2023 a fundação entrou em recuperação judicial devido à grave situação financeira, com 97 milhões de reais negativos. Já em 2024, com a recuperação judicial em andamento, o déficit reduziu para 24 milhões. Gomes, no entanto, enfatizou que a instituição segue precisando de muita ajuda financeira. Fernando Ritter, secretário de Saúde da capital, informou que acompanha a situação do Cardiologia e que a gestão de recursos é tripartite. Defendeu que haja um aumento por parte do governo federal em repasse de recursos e que verbas vindas do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Institucional do Sistema Único de Saúde foram repassadas à Fundação em 2024. Ritter destacou também que faz o acompanhamento das taxas de mortalidade do Cardiologia e que, se as metas impostas pela Secretaria da Capital nos atendimentos SUS forem atingidas, a Prefeitura vai buscar mais recursos com o governo brasileiro para a instituição.
Ao fim do encontro, a proponente da reunião fez os encaminhamentos. Na verdade, ficou encaminhado que nós vamos fazer uma visita ao Instituto de Cardiologia para que quem não conhece as instalações possa conhecer as instalações do Instituto. Também a criação, que nós já tínhamos falado numa outra demanda da Comissão de Saúde, a criação de uma comissão especial para que nós possamos ir a Brasília para falar sobre algumas pautas. Anteriormente, a questão era referente aos CAPs. E aí nós vamos incluir a questão da tabela SUS, porque nós precisamos começar a falar sobre isso, sobre a tabela SUS, ela está completamente defasada e essa é a grande causa de tudo que nós estamos passando, dentre outros motivos. Então a gente precisa falar sobre isso, trazer do governo federal uma garantia de melhorias para a tabela, né, para que a gente realmente possa atender, porque os médicos não querem atender. Pelo valor que é disponibilizado pela tabela, a maioria não quer mais atender pelo SUS. Então esse é um dos grandes problemas que a gente enfrenta. Então a gente encaminhou isso para que seja levado para Brasília para a gente buscar uma solução. No encontro desta semana, os membros da Comissão Parlamentar de Inquérito designaram, em votação simbólica, os nomes dos vereadores Rafael Fleck, do MDB, para a função de vice-presidente e Marcos Felipe, do Cidadania, para a de relator. Fui eleito relator, me comprometo aqui a agir com toda a transparência possível, ter imparcialidade. Foi um episódio muito triste que aconteceu na nossa cidade, então o objetivo aqui da CPI, a gente ouviu o maior número de pessoas, ter o relatório mais completo possível para que a gente possa levar isso ao Ministério Público. Então, esses 120 dias de CPI, a gente tentar trazer o maior número de elementos para elucidar da melhor forma os fatos, também encaminhar soluções para que isso não venha acontecer na cidade de Porto Alegre. Em relação à perspectiva do trabalho aqui da CPI, eu acho que ficou muito bem já estabelecido um diálogo aberto entre a base do governo e a oposição. Então, acho que nós vamos chegar em vários entendimentos, né? Por hora, alguns requerimentos nós vamos poder divergir ou não, mas eu senti hoje uma boa intenção de todos os vereadores de chegar à verdade real das coisas, né? Também estava previsto para ser definido durante a reunião o plano de trabalho da CPI. Porém, os vereadores divergiram sobre quem deverá elaborá-lo. O presidente da CPI, vereador Pedro Ruas, do PSOL, entende que é sua atribuição, visto a tradição da Câmara Municipal e o fato de as comissões parlamentares de inquérito serem instrumentos de investigação das minorias. E a tradição, como eu disse, é que seja o presidente a elaborar o plano de trabalho. E eu sou o presidente e elaborei um plano, encaminhei já aos membros da comissão, mas um plano sugestivo, bastante flexível para acolher as ideias de todos os membros da comissão. Seja para acrescentar nomes e propostas, seja para retirar alguns. Então, há flexibilidade total, eu não quero impor. Eu só não posso abrir mão da posição de ser o presidente, conforme a história da Câmara de Porto Alegre, quem define o plano de trabalho. E há divergência quanto a isso, e nós vamos tentar superá-la durante a semana, ainda até segunda-feira. Já o vereador Marcos Felipe compreende ser uma atribuição do relator, visto que ele irá redigir o documento final a ser votado pelo colegiado. Quanto ao plano de trabalho, citei aqui exemplos do Senado Federal, da Câmara dos Deputados, da Assembleia Legislativa, inclusive aqui dessa Câmara de Vereadores, as últimas duas CPIs, o plano de trabalho ficou com o relator. Então, eu coloquei ali que gostaria que seguisse o rito da casa, para que a gente tenha uma CPI seguindo as regras que já foi feito em outros momentos, respeitando sempre o presidente, o vice-presidente, o relator e também os outros membros, né? Porque essa CPI ela não é de um vereador, essa CPI ela é da Câmara de Vereadores e tem que atender o interesse público. Embora o plano de trabalho ainda não esteja definido, os membros da CPI afirmam ser crucial o acesso completo ao inquérito da Polícia Civil, o qual ainda não foi divulgado, e a oitiva de alguns nomes, como o do ex-secretário municipal de Desenvolvimento Social, Léo Voit. Eu acho imprescindível, em primeiro lugar, por sinal foi consenso isso, todo mundo concordou, que seja o ex-secretário do Desenvolvimento Social, Léo Voit. Por quê? Porque ele era o secretário ao qual a FASC era vinculada, a FASC que fez o contato com a Pousada das Garoas, e ele, por coincidência, logo após a tragédia, ele sai do governo e do país.
E há uma outra coincidência que também nos chama atenção e justifica mais ainda a oitiva, é que ele é das poucas pessoas que não foi ouvido lá no inquérito da Polícia Civil. Provavelmente porque não estava no país, mas agora já voltou. Então, nós fazemos questão que ele seja o primeiro a ser ouvido. Acho que a pessoa que mais tem elementos a explicar é esse senhor. E aqui não há nenhum juízo, nem me compete, de culpabilidade, né? Até conheço a pessoa, tenho boas relações, enfim, mas a responsabilidade é outra coisa, nós temos que cumprir o nosso papel aqui. A próxima reunião da CPI está marcada para segunda-feira, dia 17, às 9h30 da manhã, com transmissão ao vivo da TV Câmara. A Câmara aprovou o projeto do Executivo que prevê a contratação temporária de profissionais de enfermagem para o Hospital de Pronto-Socorro. A medida, segundo o governo, visa atender o aumento da demanda nas emergências. Conforme a proposta, o Executivo poderá contratar 6 enfermeiros e 30 técnicos de enfermagem. O período de atuação dos profissionais será de até 180 dias, com possibilidade de prorrogação por mais 180. Esse projeto é necessário para a cidade. O pronto-socorro precisa de funcionários que atendam a população. É um projeto que o Executivo, com muita responsabilidade, está repondo funcionários necessários para atender aqueles que correm para o pronto-socorro num momento difícil. Então nós não podemos deixar a falta de médicos, não podemos deixar a falta de enfermeiros, falta de auxiliar de enfermagem. Esse é um projeto que não é um projeto da oposição da situação, é um projeto da cidade, para cuidar das pessoas da cidade. Também foi aprovada a emenda da bancada do PT, que autoriza a contratação de 4 enfermeiros e 20 técnicos de enfermagem para atuarem no pronto atendimento Cruzeiro do Sul, na zona sul da capital. Conforme o governo, a demanda se justifica pelo aumento de atendimentos nas emergências dos serviços de saúde, sobretudo de pacientes da traumatologia e vítimas de queimaduras. Ainda sobre o HPS, a instituição recebeu homenagem do Legislativo na sessão de segunda-feira. O Hospital de Pronto-Socorro completa 81 anos. A iniciativa do vereador Hamilton Sosmeyer busca dar visibilidade à relevância e às necessidades do Hospital de Pronto-Socorro de Porto Alegre, que completa 81 anos no final de março. É onde, quando dá as emergências, é o primeiro impacto, é lá. É onde atende mais de 120 mil pessoas por ano e ela precisa urgente de ampliação, né? Tem um prédio que está projetado para ser feito, precisa mais funcionários, precisa ampliar. A gente quer despertar mais entidades, como próprios vereadores da Câmara, governo do Estado, através da Assembleia Legislativa, governo federal, através dos deputados, inclusive até da iniciativa privada, de ver o quanto o HPS precisa da nossa ajuda. De acordo com a diretora do hospital, que recebeu a homenagem, o serviço de urgência e emergência prestado é de excelência. Tatiana defendeu o projeto de expansão do HPS, que prevê um investimento de 140 milhões de reais para a criação de mais 110 leitos. A instituição realiza cerca de 900 atendimentos diários. O Hospital de Pronto-Socorro é, sem dúvida, o hospital da segurança dos gaúchos, né? Quando tudo falha, a gente está lá de porta aberta para atender a população. O HPS ele tem uma característica, ele é um lugar suprapartidário. A gente não tem partido, a gente não tem lado, a gente precisa que as pessoas nos apoiem. E para que isso aconteça de maneira muito ampla, com todas as pessoas, é fundamental a gente poder ter momentos como esse, em que a gente explique para a população e conte para as pessoas o que a gente faz de melhor, que é salvar vidas. 15 de março é o Dia Mundial do Consumidor e, para marcar a data, o período de comparecimento na sessão de segunda-feira foi ocupado pelo presidente do Fórum Latino-Americano de Defesa do Consumidor. Alcebiades Santini destacou a trajetória do Fórum e os avanços na defesa do consumidor desde 1996 aqui no Rio Grande do Sul. Santini lembrou da criação do Comitê de Combate à Adulteração de Combustível e do PROCON em Porto Alegre. O presidente do Fórum Latino-Americano de Defesa do Consumidor também falou sobre a falta de PROCONs em várias cidades do país. Não é só no Rio Grande do Sul, nós temos hoje 5.000 e poucos municípios.
E existe uma lei federal que todos os municípios devem ter uma unidade de atendimento ao consumidor, que tradicionalmente é conhecido como PROCON. E nós não temos hoje, no máximo, 11%. E isso quem deveria fazer uma pressão é os dois ministérios, Ministério Federal e Ministério Estadual. Existe dentro das políticas estaduais de defesa do consumidor uma proposta, mas custa acontecer. Ou porque o Poder Executivo, o nascedor do projeto tem que ser Poder Executivo, o Poder Executivo muitas vezes não tem interesse, a Câmara não pressiona, né? E aí tu tem que levantar uma bandeira. Alcebiades Santini ainda destacou a necessidade da educação para o consumo consciente e os desafios para melhorar a relação do consumidor com as agências de banco e de telefonia. Vereadores de diferentes partidos parabenizaram o fórum pelo trabalho e manifestaram apoio às políticas de proteção ao consumidor. A sessão de segunda-feira também foi marcada pela posse de vereadoras suplentes nas bancadas do Republicanos e Partido dos Trabalhadores. A iniciativa faz alusão ao Dia Internacional da Mulher, celebrado em 8 de março. Em homenagem ao Mês das Mulheres, o Partido Republicanos decidiu substituir seus 3 parlamentares titulares pelas 3 vereadoras suplentes com o maior número de votos em 2024. Débora Garcia, Deia Nagelstein e Mari Pimentel tomaram posse na última segunda-feira, durante a sessão plenária. Elas permanecem no cargo até a próxima sexta, dia 14 de março. Nós temos uma bancada 100% feminina, mostrando a importância das mulheres estarem ocupando esse local de poder, de debate político, mostrando que nós somos protagonistas também no nosso partido. Eu tenho expectativa de votar um projeto que mexe bastante no cotidiano da cidade, que é um projeto que envolve a orla, criando uma via para o ciclismo de alta velocidade. Então eu espero que a gente consiga aprovar e mostrando, né, que às vezes tem que estar olhando de fora e nós mulheres conseguimos ter um olhar mais abrangente perante alguns dos problemas da cidade. Cada vez mais as mulheres elas estão sendo protagonistas das suas histórias, das suas escolhas, e me sinto muito honrada defender a liberdade, defender a família, valores, princípios, e é esse caminho que a gente traz das nossas famílias. A gente quer ser inspiração para que outras mulheres venham a lutar, venham a persistir para os seus sonhos e a conquistar esse espaço de trabalho, de determinação. Hoje é um dia muito importante para nós republicanas de estarem assumindo como vereadora. Na verdade, eu acho que todos os partidos deveriam fazer isso, ter um momento de poder botar as mulheres, poder defender as suas causas aqui dentro da Câmara de Vereadores. Estou muito feliz, muito emocionada. Coloquei 10 projetos, então 10 projetos vão estar tramitando aí durante o ano para poder defender o esporte, a saúde, a inclusão dentro aqui da cidade. Em iniciativa semelhante, o Partido dos Trabalhadores deu posse à vereadora suplente Beta Fontana, substituindo o vereador Aldaciro Liboni. Esse é um espaço de representatividade, lugar de mulher é onde ela quiser, e a política é um espaço muito importante, né, para a gente definir as políticas públicas da nossa cidade também com um olhar e uma visão feminina. Eu acho isso muito importante. Então eu estou muito contente, estou muito feliz, agradeço o nosso partido que faz esse rodízio, tendo o entendimento da importância de nós mulheres estarmos ocupando esse espaço, que é o espaço do parlamento. Ainda na bancada do PT, também tomou posse a vereadora Jane Pilar, no lugar do vereador Alexandre Bublitz. A parlamentar já havia assumido em outra oportunidade no mês de janeiro. O Jornal da Câmara de hoje fica por aqui. Mais informações do Legislativo você confere no site da Câmara de Vereadores de Porto Alegre. Acesse também o YouTube da TV Câmara. Muito obrigado pela sua audiência, você já sabe. A gente se encontra na próxima edição. Até lá!